Dona Maria! Ô, Glória! Tem que falar pra ele. Desce aqui. Esqueci o nome do... Glória a Deus, aleluia. Leva lá, Fernando. Nossa, Senhor, viu? Você tem que deixar o carro, ou o senhor põe aqui dentro, mas lá para os eles vão entrar com o carro. Ah, tá, já vou. Marcelo, pega a Bíblia lá da tia pra mim. Glória a Deus. Por favor. Obrigada. Cumprimenta a mão na igreja, que é a paz do Senhor. Amém. Ô, Glória. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Pai do Senhor, irmão. Os teus planos podem se frustrar. Não se frustrará, não se frustrará. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho.
Ela abaixou o microfone. Glória a Essa é a Deus. minha oportunidade. Pai, Senhor, irmão. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você abaixou o microfone. Yuri. Hã? Tá saindo? Não. Nem o dedo? É desse galão aí, pra furar um pouco mais, o cara cortou muito pouco. Ah, tem água. Tá cheio de água. Tira a Bíblia de cima. Não, desceu. Desceu? Desceu um pouco. Não, mas vai ter que... Curando dentistas para Glória a Deus. Aleluia. Pode tirar ele. Pode tirar ele e põe no chão. Tira de uma vez. Acho que já desce, eu acho. eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Vai cair água. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuva de bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra vencer, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar tá tua sua frente está, Deus abriu o caminho deste mar. E você vai passar, vai cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar, A cama tá caindo, ela tirou a cama do local, aí a cama só aparece aqui, ó. Aí você bate a foto cai lá na frente do local. Pra voltar a cama pra cá. só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o seu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e com você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra vencer, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar da sua frente está, Deus abriu o caminho deste mar. E você vai passar e vai cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. O mar vai passar e vai cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido
Porque com Cristo é vencer ou vencer. Não existe a vitória nunca vem. Porque a vitória pra você Deus tem. Que uma sua vida em sua frente está. Deus abriu o caminho, destino. Deus abriu o caminho, destino. Agradeço a oportunidade. A Adriana está com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja que a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Opa, aleluia. Eu abro mão de tudo que sou, pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na mão curar. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Glória a Deus. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, ó meu Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder.
ser fiel, como na mão no teu poder, como na mão no teu poder. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oi? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor,
Deus, aleluia. Aleluia, Ramanai, glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vai lá dentro da casa. Aleluia. Glória a Deus. Como um passarinho ferido pelo predador, caído em meio ao deserto na escuridão, tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deus me dá uma vida, me fez vencedor. Por horas terríveis, me dê seu amor, seu amor.
ele, tá? Aleluia, papai. Glória a Deus. Abençoe. Glória a Deus. Aleluia, papai. Glória a Deus. Ergue agora a cabeça. Não fique triste, porque parar tão cedo assim. Até disse que Deus se esqueceu, mas Ele não esquece Deus. Aleluia, aleluia. Pois Ele está contigo aí. Aleluia, aleluia. Deus já mudou seu Abaixou o microfone de novo. Abaixou o microfone de novo. Vai lá. Glória a Deus. Aleluia. Abençoado missionária Luzia. Nos convidou mais uma vez. Glória a Deus. Mais uma vez aí para entrar no nosso ministério também. David, esposa dele, a Aline. Meu esposo, pastor Marcelo. O Benedito. Mas é uma honra para nós estarmos aqui. Vai ser, irmã Luzia. Nós viemos também juntamente com vocês adorar o Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas nessa terra e nos dá a oportunidade dia após dia. E vamos orar o louvor aqui. Seja bem-vindo. Abre o coração esta noite. Pai do Senhor, pastor. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. O rio azul, as ruas São de ouro e de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Rei o grande rio da vida, claro como os cristais. Virei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, santo Senhor. Santo, santo és tu. Glória a Deus. Ó, que em breve teremos, Senhor, encontro contigo. Glória a Deus. Começamos a eternidade com o Senhor. É Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. As nações Nações andarão em sua luz e as portas jamais irão charão. A cidade é de ouro puro e jaspe é seu muro, além do rio azul. Choro, tristeza
verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Estamos loucos ao nome do Senhor. Glória a Deus. Autoridade. Oh, Jesus, aleluia. Poderoso, meu Pai. Fala, Jesus, essa noite. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de grande alegria estar aqui. Queria agradecer a missionária Luísa pelo convite, mais uma vez. Eu quero louvar um louvor nessa noite e convido a igreja a louvar comigo. Glória a Deus, aleluia. Fala conosco, meu Pai, Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Falando, Senhor. Santo, meu Pai, aleluia. Sua glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem souber, louva comigo. Os caminhos que trilhei, os meus pés feridos já, minhas mãos estão cansados com o peso da cruz. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Minhas lágrimas Em meu rosto vem olhar, solto Jesus querido, quem pode as segurar. Não retire seu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Aleluia. Glória a Deus, Ô glória! Glória. Aleluia. e quando Tu voltares, com anjos subirei, no vale das estrelas, eu então descansarei. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. se nós perdemos tudo nessa vida e tivermos a presença de Jesus Cristo conosco, isso é o que vale. glória a Deus, aleluia. Da glória de Jesus. Glória a Deus. A oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Dou graça e paz a todos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. É uma honra, né, irmão? Poder falar do amor de Deus. Aleluia. Poder transmitir o que Ele colocou no meu coração, no coração de Deus. Glória a Deus. Quando o pastor
Falou, vamos lá. Falei, por que não, meu irmão? Glória a Deus. Antigamente nós vivíamos no mundo lá fora que nós nem esperávamos convite e já estava lá. Era para beber, era para jogar uma sinuquinha. Muitas das vezes ninguém chamava e nós ia por conta, né? Agora, para ir à casa do Senhor, vamos falar não. Que tipo de cristão nós somos, né? Se é para falar do amor de Deus, não importa o tempo, não importa o clima, não importa a saúde, nós temos que estar sempre adorando a Ele. Isso é nós nos converter de todo o nosso coração. Vamos agradecer a Deus, agradecer a pastora, ao pastor Dirceu, pelo convite, de todo o meu coração, toda gratidão, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Crônicas. Queria que ele tenha uma palavra para o meu, para o seu coração essa noite. Está em 2 Crônicas 26, 16. E ele é bom, meu irmão, por mais que o tempo não ajuda, ele nos deu de todo impedimento, de todo acidente, de toda cilada. Quando nós nos colocamos ele como nossa proteção, né? Porque ele é o único que nos protege. Glória a Deus. É um capítulo bastante conhecido já, né? É só sobre a obediência, né? Que nós devemos ter. Lá em Osias, capítulo 16, capítulo 26, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz: mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Deus, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Amém, Deus? Pode se assentar. Aqui, irmão, a palavra veio do meu coração de um homem comum, um homem simples, um homem como nós. Não tínhamos nada. Só que do nada o pai dele morreu e era rei. E lá, como de geração para geração, um tinha um cargo e aquele que morria, o filho assumia o cargo. E esse Uzias, ele foi colocado para assumir o reinado aos 16 anos de idade. Mas ele tinha um amigo chamado Zacarias. E esse Zacarias era profeta do Senhor. E ele ouvia Zacarias. Conforme Zacarias falava, ele ouvia. E Deus, como tem misericórdia de todos, fez ele prosperar. Cuidou dele, zelou dele, fez ele crescer. E ele ficou grande. Ele reinou por 52 anos. Ele ficou rico. Ele ficou famoso. Ele não precisava de mais nada. Ele tinha tudo. Melhores guardas, melhores exércitos. Ele tinha tudo. Só que tinha algo no coração dele, a ganância. E por mais que ele sabendo, ouvindo falar de Deus, obedecendo a Deus, ele tinha uma ganância no coração dele. E a palavra chega nesse ponto que diz que ele tinha tanta coisa que ele havia já sido fortificado e exaltou-se o seu coração. Ele tirou algo que era precioso. Glória a Deus. Ele tirou tudo que ele tinha, que era Deus do coração dele, e se exaltou. Porque ele podia comprar, ele mandava na cidade, ele dava as ordens e os homens obedeciam. Só que ali havia sacerdotes do Senhor que fazia a vontade do Senhor, porque ele com a riqueza não podia fazer. Com todo o dinheiro que ele tinha, ele achava que ele também podia fazer. Porque se o sacerdote ia lá queimar incenso para o Senhor, ele tinha dinheiro, ele tinha capital, ele também podia ir lá e queimar o incenso. Foi uma desobediência dele. Um rei chamado Uzias, um homem que podia ser salvo, assim como nós oramos e pedimos para que nós sejamos salvos. Ele também podia. Só que a riqueza entrou no coração dele e ele se ensoberbeceu e fez o que era pior. Fez o que era ao contrário à vontade de Deus.
fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se Deus prepara alguém para fazer algo, é aquele alguém que vai fazer algo, não é outro. Se Deus colocar alguém para tomar conta aqui da tribuna, é aquela pessoa que vai tomar conta, não é outro. Um qualquer que vai chegar aqui e querer ser pastor. Não é um qualquer que vai chegar aqui e querer tomar o cargo. Fala, não, ela pode ir lá, eu também posso. Não é isso, a vontade de Deus é que tudo se cumpra conforme a sua palavra. A sua vontade. E a palavra vem hoje no meu e no seu coração, irmão. Por mais que nós nos achamos que estamos fortes, que estamos grandes, que nós colocamos sempre Deus em primeiro lugar. Tudo que nós for fazer, tomamos direção de Deus. Que qualquer situação financeiramente, saúde, não vamos se gabar que nós podemos, que nós somos bons, que nós somos isso, somos aquilo. Não. Ele é bom. Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas. E assim como Ele cuida da minha, Ele cuida da sua vida. Amém, igreja? Assim eu agradeço para mim a oportunidade. A irmã Euseli está com a oportunidade. Aleluia, Deus, meu Pai, poderoso Senhor. Aleluia, papai. Fala, Jesus. Glória a Deus. Glórias, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias, aleluia. Aleluia. Falando, Senhor. Oh, Jesus é santo, meu Pai, poderoso. Aleluia. glória a Deus, aleluia. Aleluia. Salve os irmãos, uma paz gloriosa e uma Amém. Falar com os irmãos que é motivo de muita alegria. Amém. Amém. Nesta congregação, conhecendo uma parte do povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler o Salmo 39. Glória a Deus, aleluia. Deus disse, guardarei os meus caminhos para não rever com a minha língua, entrarei na minha enquanto os ímpios estiver diante de mim. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus. No silêncio fiquei como alava-me, mesmo acerca dos bens, mas Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. a minha dor se agravou, incendiou dentro de mim o meu coração. Amém. Enquanto eu meditava, Glória a Deus, aleluia, aleluia. Acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fazer-me conhecer, Senhor, o meu sim e a minha medida dos meus dias. Qual é para que eu sinta quanto sofrais. Eis que fizesse meus dias como a palma de uma palma. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todos os homens, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Onde anda como uma sombra, na verdade em vão. Se inquieta, amontoa riqueza e não sabe quem o levará.
Glória a Deus, aleluia. Quem espera, meu, a minha esperança está em ti. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Até o versículo 7. Agradecido seja o Senhor, porque está bem declarado que nós não vamos levar nada, né? Glória a Deus. Às vezes a gente fecha a mão para a casa de Deus, sabendo que nada nós levamos. O que nós podemos levar é o coração puro e também ajudar, né, a nossos irmãos, os necessitados. Glória a Deus. Distribua, liga. Os obreiros de Deus. Glória a Eu Deus. agradeço por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o pastor Paulo está com a oportunidade? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então essa aqui é a mãe do pastor Paulo, que está visitando nós, ela é lá de Assis também. Tá a nossa outra irmã ali, a irmã Mafalda, né? Glória a Deus, aleluia. Que bênção, né? A paz do Senhor. Amém. Igreja, né? Minha mãe, 80 anos e 50 e poucos anos de... 60 anos quase evangélica, né? Eu tinha 12 anos e quando ela foi para a igreja, eu tinha 7 anos. Eu me lembro que ela ensinava eu cantar o hino 15, né? Somos de família bem católica, né? Era, né? E uma bênção, né? A gente tem a mãe crente. E ela sempre orando para mim. Eu era dançarino, baile, festa, uísque, bebida. E ela orando. E de repente, eu tive um sonho na cidade de Mundo Novo, Mato Grosso. Eu fui numa quermesse da Igreja Católica. Quem conhece a Igreja Católica sabe onde que eles rematam os leilões, tem as festinhas. Estava jogando lá. E eu sonhei à noite que Jesus voltou e eu fiquei. E ele vinha assim nas nuvens, 50 metros, e as pessoas deixavam essa veste aqui, pegavam uma veste branca e subia. E eu falei com um homem que estava do meu lado, falei, por que eu não fui? Ele falou, porque você não é crente. Aí eu amanheceu o dia, eu peguei uma moto, fui até a igreja, Assembleia de Deus lá em Mundo Novo, perguntei para os crentes, aconteceu alguma coisa aí? Ele falou, não, tá tudo normal. Falei, então tá bom, Jesus não veio. Tranquilo, voltei para a bebida de novo. Aí Jesus me alcançou, né? Pela misericórdia de Deus. Eu aceitei Jesus e passando muitas lutas, dificuldades, mas estamos na casa do Senhor. Eu quero deixar aqui um versículo lá em Jeremias 18. Jeremias 18 sobre o vaso do oleiro, né? Jeremias 18, capítulo 1. Pode ficar sentado mesmo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia. Glória a Deus. Se teu vaso está quebrado, o Senhor vai renovar nesta noite, vai mudar a história em nome de Jesus. Desemboca o vaso, Jesus, encha de azeite, encha de azeite, encha de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, encha de azeite, encha de azeite, encha de azeite. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Bate
batiza o vaso, Jesus. Encha de azeite, encha de azeite, encha de azeite. Das mãos ao vaso, Jesus. Encha de azeite, encha de azeite, encha de azeite. Renova a igreja, Jesus. Encha de azeite, encha de azeite, encha de azeite. Levanta o obreiro, Jesus. Encha de azeite, encha de azeite, encha de azeite. Liga, 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 liga nesta hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nesta hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Amém. E as palmas do nome do Senhor. O pastor Disseu está com a oportunidade e depois vai recolher a oferta e depois orar para o evangelista trazer a palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos com a paz, Senhor Jesus, amém. Aleluia. Novamente, meus irmãos, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Aleluia. Nesta noite, só quero fazer uma breve oração. Aleluia. Quero pedir que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, porque quando agimos pela carne, o Senhor não fala conosco, mas quando damos lugar para o Espírito Santo de Deus, Ele fala ao vosso coração. Por isso a Bíblia vai dizer que quando vemos na casa do Senhor, nada nos pode impedir de adorar a Deus. Muitas vezes nós viemos à casa do Senhor, mas a nossa mente, o nosso coração ainda está nas coisas da terra, não está nas coisas do céu. Então que nesta noite eu possa se desligar das coisas da terra, porque eu peço que a igreja ponha de pé nesta noite. Vamos orar e pedir para o Senhor tirar todo impedimento sobre a nossa vida, aquilo que tem impedido você de adorar, a glorificar, a você de dar lugar a Deus nessa terra. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que vir à casa do Senhor. Vemos como nós estamos, mas não permanecer como você está. Tem que haver mudança na nossa vida. Porque quando Cristo nos alcança, nós damos ouvido e nós somos a morada, o templo do Espírito Santo de Deus, as coisas da terra não tem que mais prevalecer, mas sim o Espírito Santo de Deus. E nesse momento eu quero que você encurve a sua cabeça. E nesse momento eu quero que você entregue tudo diante das mãos do Senhor. Toda angústia, toda tristeza, toda dor, toda aflição, para que o Senhor possa nessa noite te renovar e dar força para prosseguir. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite diante do Senhor, o Pai, a qual já se faz presente. Espírito Santo de Deus é o nosso convidado de honra neste lugar. É o nosso convidado que venha falar esta noite aos corações dos teus filhos, ó Pai. Ó Senhor, tira todo impedimento, todo embaraço que impede os teus filhos a te glorificar, ó Pai. Que nós podemos nos ligar no céu, desligar das coisas da terra. Neste momento, Pai, nós estamos aqui para dar toda adoração ao Senhor, ó Pai. Porque o Senhor é o nosso convidado de honra a Deus. Todo mérito é relevado ao Senhor. Não é para que nós venhamos ser glorificados, exaltados, mas sim para que teu nome seja glorificado, exaltado sobre todas as nações. Teu nome seja reconhecido, Pai. Pessoas sejam libertas e transformadas através da tua palavra. A tua palavra nos ensina a todos os dias a caminhar pelas tuas veredas, ó Pai. A tua palavra nos transforma, nos molda, nos liberta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Louvado seja o teu nome. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Glorificado é teu nome, Senhor. Glórias, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço a igreja por de pé nessa noite para recebermos o servo do Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está o teu filho amado, Pai.
Usa o teu filho nesta noite como o Senhor tem usado nesta terra. Transmite não aquilo que nós queremos ouvir, mas assim aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, ó Pai, nesta noite. Para aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja, ó Pai. Abençoa os dizimistas, ofertantes da tua casa, multiplica. Aquele que não tem para dizimar, ofertar, abençoa da mesma maneira, Pai. Para que possa abençoar também, em nome de Jesus. Amém. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor nessa noite. Amém. Agradeço a Deus por a oportunidade de estar aqui. Amém. A pastora que intermediou a nossa vinda para cá. Agradeço ao meu pastor, Chiru, minha esposa, a pastora que dirige aqui a igreja. Eu queria que a igreja abrisse suas Bíblias em Jonas. Jonas capítulo 1. Aleluias. Creio que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Aleluias. Jonas capítulo 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos que acharam da glória a Deus. Aleluia. Os que não acharam misericórdia. Aleluias. Amém, igreja? Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade, sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pegou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para sair com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Jonas é uma passagem muito conhecida. Eu ouvi essa história desde quando eu era moço. E eu ouvi o irmão falando que a irmã tem quase 50 anos de igreja. Eu fico muito feliz, porque também eu passei junto com esses irmãos mais antigos, aprendi muita coisa com esses irmãos. E hoje estou aqui pela graça e pela oração desses irmãos. Amém. E glória a Deus. Jonas, ele era um profeta que Deus usava. Ele era aquele homem que Deus, ele tinha um trabalhar na vida dele. E ele um dia recebeu uma mensagem do Senhor para ir até Nínive e pregar contra ela. Creio eu que Nínive não era uma cidade muito boa, não era uma cidade de amizades, era uma cidade terrível. Era uma cidade de pessoas bárbaras. Glória a Deus, aleluia. Comparo Nínive como se fosse uma Coreia do Norte, hoje em dia. Alguns países do Oriente Médio. Cidades que não toleram a pregação, que matam missionários. Glória a Deus. E Nínive era uma cidade perversa. Aleluia. Esses dias nós estávamos lá em uma janta falando sobre Nínive. E ela era uma cidade terrível mesmo. Eles matavam os profetas, eles enforcavam, decapitavam, cortavam a fio de espada. E creio eu que Jonas, ele não era um homem covarde, mas ele sentiu medo, ele se intimidou com a mensagem que ele tinha que levar. Pois todas as vezes que nós temos que levar uma mensagem dura, uma mensagem que faça a pessoa se converter, não é fácil. Às vezes você vai ser criticado, às vezes não vão aceitar a sua palavra, às vezes vão te cortar da pregação. Mas quando o Senhor diz vai e faz, não importa se o homem vai te tirar da pregação, não importa se não vão te chamar de volta, não importa, se Deus mandou falar, fala. Aleluia. E Jonas, ele fez o maior erro da vida dele. E é o maior erro que todo mundo comete hoje em dia. Qual que é o erro que as pessoas cometem hoje em dia?
é fugir da presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se todo mundo soubesse o tamanho das bênçãos, o tamanho do poder e da glória do Senhor, talvez as pessoas não fugiriam da presença do Senhor. Sim, meu Deus. Eu louvo a Deus que hoje aqui tem uma igreja cheia, mas tem muita igreja aí que está vazia, porque as pessoas não querem mais a presença do Senhor, querem se deleitar nos seus próprios prazeres, nas suas próprias vontades. Mas graças a Deus aqui tem um povo abençoado que está, depois de uma chuva dessa, está aqui dentro da igreja adorando e bendizendo ao Senhor, porque Ele é digno, aleluia. E Jonas, achando que poderia sair da presença do Senhor, porque é do ser humano, o ser humano ele é presunçoso, e às vezes a gente fala, não, eu vou ficar ali no cantinho ali, lá no escurinho, Jesus não está me vendo. E Deus olhou a atitude de Jonas. Ele falou, Jonas, você quer fugir de mim? Então vamos ver se você foge de mim mesmo. E Jonas pegou e sumiu lá para o fundo do barco. E dormiu. E a tempestade chegou. Deus mandou uma tempestade. Glória a Deus. E sabe o que me vem nessa noite? Às vezes você está em um barco e você não está entendendo a tempestade que está nesse barco. Mas às vezes dentro desse barco tem um Jonas com você. Aleluia. E você não entende o porquê da tempestade. Você não entende por que Deus está mandando aquele vento, está balançando o barco. Os marinheiros ficaram apavorados. Para você ver o tamanho da consequência de uma desobediência. Glória a Deus. Jonas, ele não colocou a sua vida dele em risco, mas sim colocou a vida daqueles homens que estavam naquele barco em perigo. Porque se Jonas não saísse daquele barco, Deus ia despedaçar aquele barco. Para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. E eles ficaram assustados, olhando para o outro, vamos orar, vamos clamar a algum Deus. E Jonas dormindo. E Jonas dormindo. E o capitão do barco chega para Jonas e fala, de onde você é? Qual que é a ocupação sua? E Jonas lá, creio eu, limpando as remelas, limpando a boca de sono. Nem aí. E ele falou assim, clama seu Deus. Clama seu Deus, que Ele pode nos ouvir. E ele levantou. E aqueles homens naquela época tinham o costume de lançar a sorte. E lançar a sorte. E caiu justamente em Jonas. Para você ver como você não consegue se esconder de Deus e da vontade de Deus. Todas as coisas vão apontar para você. Aleluias. E eles falaram para Jonas, Jonas, o que está acontecendo que você está fazendo? O que está acontecendo que Deus está tão irado com você? É verdade. Eu estou tentando fugir do Senhor. Glória a Deus. De Deus ninguém foge, meus amados. Aleluia. Glória a Deus. E eles pegaram e lançaram Jonas no mar. Aleluias. Creio eu, imagino eu o tamanho da satisfação e da alegria daqueles homens que estavam quase a ir à deriva, vendo aquele mar se acalmar de repente. Aleluias. A Bíblia nos fala que eles ficaram maravilhados, que eles oravam a Deus, que eles faziam promessa para Deus, sacrificaram a Deus pela bênção que Deus tinha dado para eles. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. E para cada pessoa que tenta fugir de Deus, tem um peixe esperando. Aleluia. Você acha que você vai fugir e vai ficar por isso mesmo? Aleluia. Você acha que você fala que eu não vou lá
Você acha que vai ficar por isso mesmo? Você acha que Deus não vai te colocar no processo? Aleluias! Tem muita gente andando de barriga de peixe hoje em dia porque está fugindo da presença do Senhor. Aleluias! Às vezes você está lá naquela prova e não sabe por quê. Aleluias! Talvez Deus está querendo que você faça a vontade dEle. Deus está querendo antecipar o teu chamado. Aleluias! E você não está querendo, aleluia, e Deus te colocando naquela prensa. Sabe aquele moinho de moer cana? Está passando ali, ó. E só está saindo caldo aqui e bagaço no outro lado. E você, meu Deus do céu, eu estou ficando exprimido, Senhor. Mas tem alguma coisa que Deus tem com você nessa noite, aleluia. Glória a Deus. E Jonas foi engolido por um peixe, um grande peixe. Eu tenho um colega chamado João, presbítero João, e nós indagando esses dias, ele falou assim: creio eu que para Deus não é nada impossível. Talvez poderia ser um lambari que engoliu. E eu falei, sério? Ele falou, sério? Pode ser, ué. E eu falei, olha, por Deus não é nada impossível. Poderia ter sido um lambari, mas a Bíblia fala que foi um grande peixe. Mas para Deus não é nada impossível. Glória a Deus. E ele foi engolido. E eu fico pensando, tem gente que só vai clamar a Deus quando está na barriga do peixe. Aleluia. A Bíblia nos fala que Jonas foi ao fundo do mar, na fundação dos montes. Imagina quão profundo ele não foi. Aleluia. Imagina o tamanho da provação. O estômago de um peixe não é nada agradável. Glória a Deus. Imagina a gosma, sujeira, aquele negócio apertado. Aleluia, glória a Deus. Mas dentro da barriga do peixe, Deus ainda faz um milagre. Aleluia. E que para o homem é impossível, para Deus é possível. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Deus colocou Jonas naquele lugar, mas cuidou, deu oxigênio. Duvido uma pessoa hoje entrar dentro de uma barriga de algum peixe, de algum animal e sobreviver, porque não tem oxigênio, irmãos. Verdade. Morreria. Aleluia. O estômago do animal ia digerir. Mas o que eu acho mais maravilhoso é que Jonas, ele desobedeceu a Deus, mas Deus falou com o peixe. Deus falou com o peixe. O peixe não tem raciocínio, o peixe não tem alma. E o peixe obedeceu a Deus e vomitou ele na praia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Às vezes, Deus usa igual a jumenta. Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Ô Balaão, o que você está fazendo, moço? Aleluia. E às vezes, Deus vai usar pessoas que você não imagina para falar com você. O que está acontecendo com você? Deus vai usar pessoas para ser caminho para a praia. Aleluia. Aleluia. E Jonas chegou naquela praia. Para você ver como Deus estava com paciência com Jonas. Porque Deus falou de novo com ele. Segunda vez, Deus fala com Jonas. Pregue para Nínive. Fala para ela que em 40 dias eu vou acabar com a cidade. Eu vou destruir. Aleluia. E para Deus nada é impossível. Nós podemos ver que Sodoma e Gomorra, Deus prometeu que ia destruir a cidade. E Deus destruiu com grande fúria. E Jonas entrou na cidade. 3 dias de caminhada, pregando, falando, se convertam. Se convertam. Se convertam do teu mau caminho. Aleluias. Se convertam do seu mau caminho. Aleluias. Deixe o teu pecado. Aleluias. E quando a coisa é pela vontade de Deus,
Aleluia. O trabalhar é dele, irmãos. Glória a Deus. Quando o negócio é com Deus, o trabalhar é dele. Aleluia. Tem muita gente que acha que faz alguma coisa, mas não faz. Às vezes a pessoa acha que faz alguma coisa e não faz. Aleluia. Porque para Jonas era impossível a conversão daquele povo. E aquela mensagem chegou até o ouvido do rei. E o rei falou: vamos se converter nos nossos caminhos. Para você ver quando a coisa é de Deus, Deus move até o coração mais duro, mais ruim. Que talvez esse rei, eu imagino, se a cidade era terrível, o rei também era terrível. Mas quando Deus quer fazer, não tem rei. Nós podemos ver quando o povo estava saindo do Egito. Deus falou: liberta meu povo, faraó. Não, não vai. Eu sou o faraó. Eu sou o Horus vivo. Eu sou o Deus vivo nessa terra. Tira meu povo. Solta meu povo. Não, não vou soltar. Pois bem, então, vai sofrer com suas pragas que eu vou mandar para você. Aleluia. Glória a Deus. O preço da desobediência é caro, é alto. Glória a Deus, aleluia. Eu vou contar um breve testemunho, rapidamente. Já irei terminar a mensagem. Amém. Certa vez, Deus falou para um homem assim: se tu se converter dos teus maus caminhos, se tu parar de pecar, se tu fazer a minha vontade, se tu voltar a ser porteiro na minha casa, você vai ser um grande homem nessa terra. Aleluia. aleluia. Mas se tu desobedecer, tem uma cova te esperando. Se tu não quiser, tem uma cova te esperando. Esse testemunho é só para a edificação da igreja, para você ver como que Deus fala e Deus faz e Deus cumpre. Aleluia. E esse homem passava por igrejas. Várias igrejas falaram isso para ele. Ele entrava na igreja, tinha muita gente dentro da igreja, e Deus falava com ele isso. E um dia antes, Deus falou com ele a mesma coisa. Um culto como hoje, um culto de sábado, de uma igreja pequena. Deus usou o profeta e falou: se você quiser, você vai ser um grande homem nessa terra. Aleluia. Mas se você não quiser, tem uma sepultura aberta para você. Aleluia. E esse homem, sabe o que ele fez? Ele desobedeceu. Ele desobedeceu. Ele não quis ser um grande homem nessa terra. Creio eu que era para estar vivo até hoje, fazendo a vontade de Deus. E ele desobedeceu. No dia seguinte ele morreu. Então, meus amados irmãos, se Deus fala para você, faz, aleluia, vai, aleluia, se converta, se converta, se converte. Porque nosso Deus, ele não é um Deus de brincadeira. Nosso Deus, ele não é um Deus qualquer. Ele cumpre o que ele fala. E esse homem era meu pai. Glória a Deus. Ele não quis fazer a vontade de Deus, pagou com a vida. Aleluia. Então nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Aleluia. Por isso que hoje eu estou aqui fazendo a obra. Estou ali na igreja, ali com o pastor. E não deixo de largar a mão de ir para a igreja. Eu saí lá de São Paulo, eu sou da cidade de São Paulo. Saí da nossa igreja lá, vim para o Paraná. Mas mesmo assim eu não deixei de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, hoje eu estou casado com uma esposa maravilhosa. Meu filho, mais um filho na barriga, graças a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos fazendo como Jonas. Estamos indo fazer o ID do Senhor. Glória a Deus.
voltando à palavra, João, o rei, falou para o povo: gente, vamos bater um decreto aqui agora, jejum. Ninguém come, ninguém bebe, vestir roupa de sacos. E nem gado, nem ovelha, nada, nem água, nem pão, nem nada, nada. Nós estávamos falando da diferença de Nínive e de Sodoma. A diferença tinha uma coisa a ver e uma diferença entre as duas. Sodoma preferiu continuar na prática do pecado. Mas Nínive, ela decidiu jejuar, decidiu se converter do seu mau caminho. Na Bíblia também nos relata dois reis, Davi e Saul. Um preferiu desobedecer à vontade de Deus, quis ser igual a Deus, amou o trono mais do que a Deus. Mas Davi, mesmo pecando, mesmo tendo 7 anos de espada dentro de sua casa, preferiu a Deus do que o trono. Glória a Deus, aleluia. Então eu vejo essa diferença entre essas duas cidades. E Jonas, ele pregou, ele falou, mas ele não tinha convicção que aquele povo ia se salvar, pois era um povo bárbaro. Glória a Deus, aleluia. E ele pregou e saiu da cidade. Creio eu que chegou no lugar, sentou e falou: vou ficar vendo o que Deus vai fazer com essa cidade. Esse povo não vai se converter. Deus vai destruir essa cidade. E era a vontade de Jonas. A Bíblia fala que ele queria que fosse destruída, porque ele achava que não era merecedor aquele povo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. No versículo 4, 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou debaixo de uma sombra, até que ver que acontecera a cidade. E fez o Senhor nascer uma polvoreira, a qual subiu acima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de aliviar o seu enfado. Assim Jonas se alegrou ao extremo por causa da polvoreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir a alva, a qual feriu a polvoreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele exclamou, então desejou com toda a sua alma morrer. Aleluia! Às vezes, Deus vai pegar e... Jonas foi teimoso, Deus tinha paciência com Jonas, Deus tinha que trabalhar na vida de Jonas. Glória a Deus. Às vezes, nós temos que prestar atenção, irmãos, meus amados. Porque talvez Deus não vai ter a mesma paciência que ele teve com Jonas com você. Deus vai te dando uma chance, vai te dando outra, vai te dando 3, 4, 5. Mas acontece como aconteceu com meu pai. Glória a Deus. E Jonas ficou irritado com Deus. O camarada estava errado. E estava irritado com Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Qual o tamanho da ousadia de Jonas? Aleluia. Glória a Deus. E Deus falou no capítulo 9. Então disse Deus a Jonas: fazer bem assim, te ires por causa da polvoreira? E ele disse: faço bem, que me revolte até a morte. Glória a Deus. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da polvoreira, na qual não trabalhaste,
e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite desapareceu. Então hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita, entre a sua mão esquerda, além de muitos animais. Aleluia. Nosso Deus, Ele tem compaixão. Nosso Deus ainda dá oportunidade. Se todo mundo soubesse o tamanho da paixão que Cristo tem por nós, talvez eu imagino Deus olhando do céu para a terra e vendo a terra coberta de pecados, coberta de iniquidades, coberta de hipocrisia, coberta de fariseu que só falava e não fazia nada. Glória a Deus. Hoje em dia não está diferente, aleluias. Glória, glória, glória. Tem gente que prega, que fala, mas tem que viver o que prega e o que fala. Nós temos que ser exemplo. Não que nós somos perfeitos, somos falhos. Nós não somos santos, mas estamos tentando se santificar. Glória a Deus. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é querendo se santificar, é querendo estar mais perto do Senhor. Aleluia. Só vamos conseguir se santificar, não ser santos. Tem gente que fala que é santo, mas é mentiroso. Glória a Deus. Camarada que bate no peito e fala, eu sou santo, é mentiroso. E Jesus, Deus falou, olhou para Jesus lá no céu, lá. Não tem ninguém lá na terra para morrer pro povo. E animal não dá mais. E Jesus encheu o coração dele de amor. Aleluias. Aleluia. Diferentemente de Jonas, que encheu seu coração de ódio, de rancor. Aleluias. Jesus encheu o coração dele de amor. Falou, eu vou salvar aqueles filhinhos meus. Aleluias. Eu vou descer lá, eu vou padecer por eles. Aleluias. Eu vou dar meu sangue por eles. Eu vou ser chicoteado por eles. Para salvar eles. Para um dia eles poderem cear comigo. Aleluias. Creio eu que Deus tem um galardão para mim e para ti nessa noite. Aleluia. Deus, Ele sabe recompensar os seus. Aleluia. Tem gente que não dá valor ao sacrifício do Senhor. É tão triste quando a gente vê em fevereiro esses carnavais que o povo faz, que pega, zombam da imagem do Senhor, zombam do sacrifício que Ele fez por nós. Glória a Deus. Mas o povo esquece que quando Ele veio aqui na terra, Ele veio como advogado. Aleluia. Mas lá no céu Ele vai ser juiz. Aleluia. Eu quero ver quando Ele abrir o livro lá. E está escrito todas as malícias, todas as mazelas. Você fez o que você quis? Fiz. Você viveu a sua vida conforme a sua vontade? Vivi. Você pregou para mim? Não. Lago de fogo. Aleluia. Quão triste será esse dia. Aleluia. Aleluia. Quem vai pagar para ver esse dia? Aleluia. Eu quero estar do outro lado do banco. Não com aquelas pessoas. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Meu coração se enche de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus.
Temos que desejar estarmos do lado de Cristo, aleluias. Porque vai ser doloroso, igreja. Vai ser terrível, igreja, aleluias. Para aqueles que não forem entrar no céu, aleluias. Glória a Deus. Então vamos fazer a vontade de Deus. Vamos jejuar, vamos orar. Aleluia. Vamos pregar a palavra do Senhor. Mesmo com dor, mesmo cansado. Aleluia. Vamos fazer a vontade de Deus. Às vezes nós não estamos bem, mas vamos fazer a vontade de Deus mesmo assim. Às vezes, muitas pessoas chegam assim de tarde. Já aconteceu comigo, eu não sou hipócrita de falar isso. Mas tem vezes que você está cansado, você está moído ali. E você fala, eu vou para a igreja. Mas aí você olha, meu Deus do céu, estou cansado. Jesus amado, estou moído. Às vezes já fiquei em casa já, irmãos. Tem gente que acha que chega aqui e fala, ah não, eu sou santo, eu faço. Não, eu já fiquei em casa já. Eu estou pregando isso porque eu vivo isso. Amém. Glória a Deus. É fácil eu pregar para uma coisa que eu não vivo, mas eu vivo isso. Às vezes você está moído. Mas nós temos que tentar fazer a vontade de Deus. Amém. Nós não vamos agradar a Deus 100%. Porque se nós agradasse a Deus 100%, nós ia fazer, ia ser igual Duas coisas que você deve pensar. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Elias chegou a tão grau de perfeição que Deus levou ele para o céu, arrebatou Enoque. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós não vamos chegar a esse grau de perfeição. Mas graças a Deus, o sangue de Jesus que morreu na cruz vai nos levar ao céu, vai redimir nossos pecados. Amém? Eu não quero mais me estender, porque eu entrego o que Deus falou. Amém. Glória a Deus, aleluia. Se eu continuar falando é da minha carne. Amém. Então Deus me usou até aqui. Glória a Deus. Eu agradeço a pastora pela oportunidade, porque eu sempre falo lá na igreja lá, Glória a Deus. a palavra ela tem poder. A palavra ela é como se fosse uma espada de 2 gumes. Se você não saber manusear ela, você mata. Se você saber manusear ela, você traz vida. Amém. Aleluia. Eu creio que hoje eu trouxe vida para a igreja. Aleluia. Amém. E eu agradeço pela oportunidade nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro eu quero agradecer, Jesus, Aleluia. a presença de cada um que está aqui. Amém. Esse culto abençoado. Aleluia. Não só hoje, como vai ser para sempre. A palavra que Ele trouxe para os nossos corações. E para eles todos que estão na nossa live também ouvindo, né? Que nós temos que pregar a verdade, porque Jesus está voltando. E nós, por tudo que nós passamos, não possa desanimar a nossa caminhada, né? Só mais do que vencedora. Aqui cada um de nós tem um milagre, tem uma, né, para contar da nossa vida, que nós já passamos. E não tem palavras se nós começar a agradecer Jesus dia e noite, né? Aqui está esse casal de bênção aqui, ó. Pastor Dirceu, pastora Carla, né? E vocês também, parente, né? Que conviveu o acidente que a pastora teve, né? E eles têm um ministério que a gente já teve em Marechal também, que é uma família da gente. E sofrimento para todos é difícil, mas quando é para a estrutura da casa, da igreja, né? Que eles têm igreja também. Mas já teve na UTI, né? No Bom Jesus, e o pastor Valdeci, né? Que ama vocês, onde estava aqui, irmão, mas o outro. Eu creio em nome de Jesus. E eu quero agradecer a presença de cada um, que seja todo abençoado, né? Em nome de Jesus. Agradeço
a Jesus por ter colocado essa família na nossa caminhada, na nossa vida, né? E a outra nossa irmã que veio de Assis também, a outra irmã ali, tudo família também, né? O pastor Paulo, mãe dele também. Ele está aqui na igreja com a gente também. O irmão Luiz, esses outros, todos já da casa. E eu acho que todos, né, vão querer já estar abençoado, mas se alguém quer oração também, né? E tá esse povo de Deus aí, aqui. Gente para louvar também, que também. E depois vocês podem encerrar. Em nome de Jesus. E sábado nós temos Santa Ceia, né? Tem um casal aqui que congrega a gente lá de ele e a esposa dele que ajuda a trabalhar aqui na igreja. O mês passado eles começaram, vai terminar de pintar sábado que vem. Ela pintou aqui dentro da igreja, ele pintou do lado de fora e estamos terminando essa obra. E quero agradecer a Jesus por tudo e os dizimistas, os ofertantes, que tudo faz parte da nossa caminhada. Em nome de Jesus. Aí eu convido o povo que vai vir orar também, né? Essas bênçãos aí. Glória a Deus, aleluia. E os louvores também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus. A Adriana tinha um testemunho, não vai falar? Não? aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele é o pastor, eu sou só obreiro dentro da casa. E ele vai orar pelos irmãos aqui, eu vou louvar um louvor. Amém? Os irmãos que quiserem vir receber a oração, vem aqui na frente aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, papai. Glória a Deus. Aleluias. Das maravilhosas. Glória a Deus. Aleluia, tu és santo, Jesus. Glória a Deus. Tu és poderoso, meu Deus. Aleluia. Jesus. Filho, Pai. Oh, Jesus, dependente do coração de inimigo do Deus, abra seus olhos espirituais que ele possa enxergar, Pai. Verdadeiramente o Evangelho, qual que venha prevalecer sobre a tua vida. Houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, que é esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para lhe ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida. Esse rio que flui da larga cruz, o lago de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer no rio pra me dar a vida. Sobre a tua vida eu creio, Senhor, aquilo que parecia, Senhor, eu creio, Pai, e mostra o teu filho, Deus, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, com milagre estou aqui. Eu sou a vida deles, mas aonde ele põe as tuas mãos, aquilo que parecia Pai, ele será abençoado em nome de Jesus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, com milagre estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, filho de Davi.
aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Direção ao seu coração e fortaleça a tua filha na tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia, Santo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, aqui está. Há muitos perigos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. E sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe os soldados feridos morrer. Verta o bálsamo de amor. O pão partiremos sim. Descanso lhes dará. E toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Aleluias! Aleluias, meu Pai. Dê essa oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Você pode ir para a igreja nessa noite, vamos orar, agradecer. Que o Senhor leve cada um de segurança como o Senhor permitiu chegar até aqui. Amém. Que o Senhor venha responder cada oração nesta noite. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu vim buscar Jesus. Porque aquele que só vem buscar o milagre, ele só vai receber o milagre. Mas nós vimos buscar o dono da cura. Ele vai curar todo momento, porque não vai ser só a cura na carne, mas espiritual também, porque o Senhor, quando Ele curava os enfermos, Ele não curava só a enfermidade, mas a sua alma, a qual era o essencial. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento de oração, ó Deus querido, eu tenho o nosso coração, ó Pai, que nós podemos todos os dias nos alimentar da Tua Palavra, para que não as setas do inimigo venha nos entrar na nossa mente, venha nos afligir, Pai. Eu te peço, Senhor, fica conosco, que nós viemos permanecer segundo a Tua Palavra, viemos fazer a Tua vontade. Em Teu santo nome bendizemos e pedimos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Estenda nossas mãos para nós recebermos a bênção. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor, pela consolação do Espírito Santo de Deus, todos nós podemos dizer: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Em nome de Jesus, nos atenda a paz de Jesus, seus irmãos, em nome de Jesus.